Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa é uma aula do nosso curso de Defesas e Proteções Espirituais. Hoje eu trouxe aqui, a Juliane, que é minha filha de santo, e ela vou usar ela de cobaia para mostrar para vocês várias técnicas de quebra de demanda, limpeza espiritual, limpeza áurica que vocês podem utilizar, tá? Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção no que eu vou fazer aqui. É claro que quando vocês estiverem fazendo, vocês vão estar concentrados única e exclusivamente no seu cliente ou na pessoa que você está atendendo. Aqui, como eu estou ensinando, então em vários momentos eu vou parar e vou explicar o uso daquele elemento. Mas é muito importante que vocês estejam conscientes, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que quando a gente lida com pessoas, você tem que sempre entender que você está lidando com algo sagrado. O ser humano, ele é um ser sagrado. Então você não pode tratar com pressa, com desrespeito, com interesse. Enquanto na condição de consulente ou na condição de cliente, você tem que estar atento às necessidades daquela pessoa. Aqui eu já vou mostrar como se faz as limpezas espirituais. Mas antes de vocês chegarem nessa etapa, vocês vão consultar a necessidade daquilo. Como? Através de uma anamnese. O que é a anamnese? Você vai conversar com o seu cliente, com a pessoa que você está atendendo, ver quais são as queixas, as demandas dela. A gente vai ter uma aula onde eu vou explicar para vocês como identificar, através de algumas perguntas, se há ou não magia ou que tipo de demanda é. Então a gente vai ter uma aula específica sobre. Aqui eu já vou direto para a parte de... Já identifiquei que tem magia, já identifiquei que tem energias negativas e vamos quebrar. Se vocês têm uma conexão com os mentores espirituais de vocês mais desenvolvida, eles também podem dar essa orientação. Então, se você é um médium de algum terreiro, ou se você já é uma pessoa desenvolvida com a sua espiritualidade, pode ser que a sua entidade, que o seu mentor, ou que o seu grupo espiritual que te acompanha, te oriente também as técnicas. E a terceira forma é através de oráculos. Então é muito importante que todo bruxinho, que toda bruxa espiritualista domine pelo menos um oráculo. E aí, por exemplo, você pode consultar o oráculo sobre a necessidade do ritual, você pode consultar o oráculo, qual ritual, inclusive, você vai utilizar, que tipo de demanda é, porque existem vários tipos de demanda. A gente vai visualizar em outras aulas os tipos de demanda que existem. Então, se é uma maldição familiar, se é uma inveja, se é um trabalho feito, se é um trabalho pesado, se é só uma simpatia, porque tem essa diferença também. Quando a gente fala assim, fizeram algo para você, beleza, mas esse algo, por exemplo, é algo que foi uma simpatia feita, foi uma quebra de anjo de guarda, ou já foi uma coisa mais pesada, que houve derramamento de sangue, ou uso de elementos mais pesados, como terra de cemitério. Então isso tudo você precisa identificar antes de escolher a técnica que você vai utilizar. E lembrando, quanto mais pesada for a limpeza, mais elementos você vai utilizar, mais força você precisa concentrar e mais cuidado você tem que ter, tanto com a energia do seu consulente quanto com a sua. Então, por exemplo, antes de começar aqui a limpeza, uma das coisas que eu fiz foi tomar um banho de ervas. O banho de ervas ele já vai servir para alinhar a sua energia, já vai servir para equilibrar o seu campo energético. Por exemplo, aqui, como eu faço parte da egrégora de Umbanda, eu coloquei aqui o meu brajá de Exu. Se você tem uma guia ou um brajá, você pode utilizar. Se você não pertence a Umbanda, mas tem, por exemplo, um vínculo com a magia natural, você pode colocar amuletos ou elementos de proteção da egrégora que você trabalha. É muito importante que, especialmente para rituais de limpeza, que você tenha todo o amparo espiritual possível. Se você for fazer um adoçamento, uma magia de amor, você já tem que cuidar da sua energia. Imagina uma energia, um ritual mais pesado que você vai fazer. Então, todo o cuidado que vocês tiverem consigo mesmo é muito importante. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o brajá, eu vou cobrir a minha cabeça, são paramentos da religião, que de certa forma estão inseridos. Mas eu sei que muitos dos nossos alunos têm outras vivências espirituais. E você vai fazer sempre algo que faça sentido para você. Uma coisa que eu vou fazer também, antes de começar o processo espiritual, é firmar o meu anjo de guarda. Então, se vocês, por exemplo, têm esse hábito, antes de fazer um ritual desse, é legal você firmar o anjo de guarda de vocês. Como é um trabalho de limpeza, se você quiser também você pode firmar o seu Exu nesse momento. A firmeza de anjo de guarda é simples, Você vai acender uma vela e vai oferendar ela para o seu anjo de guarda. Pode colocar um copo de água do lado, um incenso e tudo mais.
Mesma coisa, se você pertence a uma tradição de magia, você pode firmar a deusa, o deus, a entidade, a egrégora que você trabalha normalmente, tá? Feito essa primeira parte, onde você se blindou, onde você se protegeu, eu vou mostrar algumas técnicas que vocês podem fazer. A primeira técnica que vocês podem desenvolver é o que nós chamamos de bate-folha. O que é o bate-folha? O bate-folha, cada planta, cada erva tem o seu axé específico. Então, por exemplo, aqui tem uma espada de São Jorge e guiné, que são duas ervas que podem ser utilizadas com esse intuito. Poderia ser outras ervas também, poderia ser espada de Yansan, poderia ser arruda, poderia ser pitanga, poderia ser aroeira, sempre, comigo ninguém pode, ervas de proteção e limpeza. Cada erva carrega uma energia específica, um axé específico. E aí no atrito, o que é o atrito? Quando você bate a folha, ela vai cedendo, né, o axé, a energia dela. A pessoa está aqui à sua frente. Nós temos aqui o que nós chamamos de campo áurico. O que é o campo áurico? O campo áurico é um campo eletromagnético que circunda todos os seres vivos. E ele é a somática das vibrações daquela pessoa. Ele é a somática do campo emocional, mental, os ambientes que aquela pessoa frequencia. Então, por exemplo, a Juliane está aqui. O campo áurico dela tem a ver com a energia dela, tem a ver com o padrão mental, com as emoções, com a história dela. E toda demanda sempre está no campo áurico. Então, se alguém fez uma magia contra você, essa magia não está dentro de você. Essa magia se acopla a esse campo áurico que circunda ela e vai implantando toxinas espirituais ali. Então é por isso que toda magia está no campo áurico. E aí quando você trabalha o campo áurico, você está desfazendo. Eu vou explicar com mais detalhes em outras aulas como funciona isso, tá? Então o que acontece aqui? Com muito respeito, né? Aquela pessoa, então você vai respirar profundamente, você pede a pessoa também para estar, por exemplo, a pessoa não pode estar com os braços cruzados, ela não pode estar com as pernas cruzadas, ou ela está sentada com a coluna ereta ou em pé, como a gente vai fazendo aqui. Então ela vai relaxar, aí você pode pedir a pessoa para pensar em Jesus ou para fazer uma prece mental enquanto isso. E aí você vai, com muito respeito, você vai dar porrada na pessoa, né, gente? Você vai limpando a pessoa, né? E aí, se você quiser, enquanto você faz isso, você pode fazer uma prece, você pode rezar, por exemplo, a oração de São Bento, você pode rezar o Salmo 91, algum elemento de limpeza, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou aproveitar e vou fazer a oração de São Bento, que é uma oração mais prática, e aí você já vai quebrando as energias negativas. Então, vamos lá. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Chega de Satanás, é mal que tu me oferece, livra tu mesmo do teu veneno. E aí você vai batendo com muito cuidado, com muito respeito, né? Aquela pessoa, todo o corpo, né? Tirando ali as energias negativas. Depois você pode descarregar essas ervas, por exemplo, numa terra seca, na calunga, né, no cemitério. Você pode deixar no altar dos Exus, se você tiver. E aí depois, ou até em último recurso, se você não tiver nenhum desses locais, descarta no lixo comum. Não é interessante que essas folhas fiquem muito tempo na sua casa, senão elas podem devolver essa energia para o ambiente. Então essa é a primeira técnica que vocês aprenderam hoje. A segunda técnica, ainda envolvendo as ervas, você vai utilizar a erva para fazer bate-folha, tem que ser in natura e colhida até 2 horas antes do ritual. Tá? É muito importante que essa erva seja fresca e colhida em até no máximo 2 horas. Para usar a erva desidratada, eu separei uma outra erva muito boa que é a sálvia branca. Tá? Se vocês tiverem dificuldade, vocês compram em casa de ervas ou lá na loja Coisas de Bruxa, tá? Então a sálvia branca, ela serve para quê, Gilberto? A sálvia branca, ela serve para tirar pragas, maldições, pode ser utilizada em ambientes ou pessoas. Então, mudou de casa, faz uma defumação com sálvia branca. O ambiente está muito carregado, faz uma defumação de sálvia branca. O macete que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: pega uma folha de papel branco,
como essa daqui, e escreve na folha a sua intenção. Então, por exemplo, aqui eu escrevi o seguinte: arrancar as energias nocivas do campo áurico da pessoa, afastar a inveja, mal olhado, quebrar magias, pragas e maldições familiares. Então você vai escrever o que você está buscando, né, com aquela limpeza áurica. E aí você vai fazer como se fosse um charutão. Então, o que é o charutão que eu falo? Você vai pegar a erva, eu coloquei só sálvia, mas eu poderia colocar outras ervas, como arruda, guiné, ervas que se conectam, obviamente, com aquilo que eu estou pedindo. Vou fazer e já mostro como é que fica para vocês, tá? Enquanto isso, vão admirando a beleza da nossa continente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que fica esse movimento. Vocês fazem assim, olha, um charutão grandão, tá vendo? Com a erva ali dentro, bem simples, bem prático, vocês conseguem fazer isso. E aí vocês vão acender esse charutão aqui. Vou mostrar aqui na frente da câmera, que é melhor. Taca bastante fogo. E aí, vai ser um defumador. Inclusive, gente, o melhor defumador que vocês podem utilizar é sempre assim. Vocês podem utilizar para limpeza de ambiente, vocês podem utilizar para limpeza áurica. Aqui é nesse mesmo intuito, nessa mesma intenção de limpeza. A sálvia branca, ela tem esse poder de purificar tudo. Nenhuma praga, maldição, energia negativa perdura muito tempo nesse contexto. Então, vocês vão passando por todo o corpo da pessoa. E aí, gente, vocês podem ir mantrando algo que faça sentido para você. Então, agora, se da primeira vez eu fiz a oração de São Bento, eu vou mostrar uma outra técnica, que é um mantrazinho pessoal da magia natural. Vou banindo pelo fogo ia, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pelo fogo ia, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Essa técnica vocês podem, por exemplo, a mesma coisa. A oração, o mantra, a vocalização que você vai fazer é de escolha do espiritualista. Pode ser o Salmo 91, pode ser uma oração que você mesmo crie, pode ser um mantra, pode ser uma reza, ou você pode simplesmente concentrar ali, pedindo a Deus, ao universo, à espiritualidade de luz, para banir as energias negativas. Então essas duas técnicas que a gente desenvolveu até aqui são só para limpeza, tá? Eu vou mostrar mais uma técnica agora, utilizando a vela, tá? Antes, eu vou mostrar uma outra erva também muito boa para vocês utilizarem. Eu utilizei ali a sálvia branca, mas uma outra erva que eu gosto muito para esse tipo de limpeza é o eucalipto. Eucalipto para limpeza espiritual é uma das melhores ervas que existem, tá? Ele serve para limpar o campo áurico. Poderia ser casca de alho, poderia ser arruda, poderia ser guiné, poderia ser comigo ninguém pode, poderia ser qualquer erva desidratada com o intuito de limpeza, tá? E do mesmo jeito que a gente fez aqui a limpeza no campo áurico dela, eu poderia fazer a limpeza de um ambiente com essas mesmas ervas e dessa mesma forma, escrevendo no papel um intencionamento, fazendo ali um charutão e na sequência a gente vai passar no campo áurico da pessoa. Agora eu vou mostrar a terceira técnica utilizando uma vela. A gente vai utilizar agora uma vela preta, tá? Você poderia também substituir a vela preta por uma vela violeta, que é uma vela de transmutação, ou em último recurso uma vela branca. Mas eu recomendo, se possível, que você tenha a vela preta para fazer essa quebra de demanda que eu vou ensinar para vocês, tá?
O preto ele tem uma propriedade que ele é absortor. O preto ele puxa tudo para si. Você quer ver um exemplo disso? Quando você está andando na rua, num dia ensolarado, qual vai puxar mais o calor? A roupa preta ou a roupa clara? A roupa preta. O preto, ele é preto justamente, eu vou explicar para vocês como é que é a mecânica das cores. Essa caixa aqui é verde. O que significa isso? A luz bate nela, todas as cores são absorvidas, menos o verde. O verde ele é devolvido, por isso que a gente interpreta isso aqui como verde. A cor que repele é a cor que você enxerga. O preto, você só enxerga preto porque nenhuma cor é devolvida de volta. Ela puxa tudo para si. Por isso que em rituais de banimento, rituais de quebra de energias negativas, é comum o uso da vela preta, tá? E aí, o que você vai fazer? A pessoa está aqui, relaxada, receptiva, com os braços abertos. E aí, o que você vai fazer? Você vai se conectar com o campo áurico dela, né? E aí, com o tempo, vocês vão pegando isso. Inicialmente, pode ser um processo mecânico para muitos, não tem problema. Mas depois, com o tempo, vocês vão aprendendo a se conectar. E aí, o que você vai fazer? Você vai acender essa vela e vai fazer dessa vela uma vértice de energia. Então você vai passando por todo o corpo, puxando para essa vela preta. Gilberto, mas como é que eu vou fazer puxar? A mente é que direciona as energias. Então a sua mente vai dizer para as energias negativas e para a vela que a função da vela é puxar essas energias. Então você vai passando por todo o corpo, puxando, e aí você vai passando com calma. Aqui eu estou fazendo rápido para vocês, mas às vezes esse processo pode demorar 20, 30 minutos. Não tenha pressa. E aí você vai se conectando, puxando toda a energia negativa. Vai passando. Tirando toda a energia negativa, com muito cuidado para não queimar, tá, gente? Nem a roupa do seu cliente, vai passando, tirando todo o mal. E aí você vai dando comando, né? Toda a energia negativa, todo o mal, toda a demanda, maldições, pragas, inveja, tudo de ruim que acompanha. Esses estalos é normal, a vela chorar é normal, porque você está trabalhando com energias muito densas. Então essa densidade da energia, né, vai obviamente representar nessa vela. E aí você vai. Todo o mal seja retirado na vida dessa filha, toda a magia, praga, inveja, toda a energia mandada, todo o olho maldito, todo o desejo que trava o caminho, todos os medos, formas, pensamentos, tudo aquilo que está parando a vida dessa pessoa seja quebrado, retirado, que assim seja e assim se faça. E aí você pode também, gente, ancorar nesse momento a sua energia e a energia de uma entidade. Então, se você trabalha, por exemplo, com uma entidade ou tem muita fé numa entidade, num guia espiritual, num santo, em Deus, você pode falar. Que toda a espiritualidade de luz que me acompanha purifique, quebre, leve embora todo o mal da vida dessa filha. Todo embaraço, toda inveja, né? Vai sendo retirado. E aí você vai. Quando você terminar de fazer esse processo, o que você faz? Você quebra essa vela em 3 locais. Eu quebro todo o mal. Eu quebro todo o mal. Eu quebro todo o mal. E aí o que você vai fazer com essa vela? Vai deixar ela queimar até o final, quebrada. Gilberto, a gente não pode deixar velas partidas, acesas, né? A gente aprende na magia que vela quebrada você não acende. Nesse caso, sim. Por quê? Porque você está quebrando o mal. Então, a vela que abre portais de quebra, de negatividade, de energias negativas. E aí você vai colocar essa vela para queimar no chão ou num local específico, como a casa de Exu, se você tiver, ou no chão mesmo de um ambiente. Tem que tomar cuidado de não ter nada inflamável em volta dessa vela, porque essa vela não vai queimar normal. Essa vela vai chorar, o fogo vai se comportar de forma estranha, então tem que ter esse cuidado, tá? Então essa é uma técnica que você utiliza para quebra de energias negativas. E a última técnica que eu vou apresentar para vocês hoje usa um elemento muito perigoso, tá, gente? Qual elemento é esse? É a pólvora.
A pólvora é um elemento perigosíssimo, você encontra em casos de artigos religiosos, mas cuidado, a legislação brasileira nem permite que um cidadão comum tenha pólvora na sua casa, tá? Então tem que tomar cuidado no armazenamento, né, dessa substância e no seu uso, porque realmente é muito inflamável e perigoso. Gilberto, para que serve a pólvora? A pólvora ela tem um elemento nela que ela desintegra no campo astral. Então, por exemplo, toda negatividade, trabalho, magia que foi feito para alguém, ele vai ser desintegrado automaticamente no seu uso, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu peguei 3 alguidares menores, pequenininhos, tá? Eu vou fazer um triângulo em volta da consulente. Gilberto, tem que ser 3? Não, pode ser um círculo. Lembrando que se você for fazer um círculo, a pessoa for ficar no meio desse círculo, você tem que fazer um círculo grande, porque a pólvora ela estoura para todos os lados. Então você pode se machucar, como o seu cliente também pode se machucar. Então faça um círculo grande, se você quiser colocar ela. Você pode fazer em forma triangular, né, colocando ela no centro também. Você pode colocar representando os 4 elementos, né, então 4, ou ainda formando um pentagrama, formando uma estrela de 5 pontas. Então agora eu vou deixar aqui no jeito, eu vou dar uma pausa para organizar tudo no seu lugar e quando voltar a gente já vai estar utilizando a pólvora. Pessoal, vocês não estão vendo meu rostinho lindo agora, mas só para ficar mais visível para vocês. A gente fez essas várias técnicas com a Juliane e a última técnica agora é a técnica utilizando a pólvora, onde você deixa o seu consulente, né, o seu cliente no centro e aí você vai fazer todo o trabalho com a pólvora. Se vocês repararem bem, existem 3 alguidares com pólvoras posicionadas aqui à frente e ao lado da nossa cliente. Quanto mais espaço você puder deixar, melhor, para não correr risco de nenhum acidente, nada nesse sentido, tá? Um tubo de pólvora geralmente é o necessário. E aí o que você vai fazer? Você vai acender, eu vou colocar o Marcelo, também é pai de santo, para acender as pólvoras. E aí o que você vai pedir? Para o cliente ficar com os olhos fechados, para não ter nenhuma agressão aos olhos dele, à visão dele, e concentrando. Lembrando que toda energia negativa agora vai ser dissolvida no campo astral. Essa é a função da pólvora. Pode acender, por favor. Isso. Aí, gente, sempre na hora de acender no sentido anti-horário. É comum a pólvora demorar um pouco para acender, mas vocês têm que ficar atentos, porque quando ela acende, acontece isso. Muito cuidado. Muito cuidado para não se queimar. Façam essa sempre no sentido anti-horário, que é o sentido que destrói e desfaz as coisas. Muita pólvora. Coloquei bastante, né? E aí, quando você faz isso, a pessoa sai, e aí quando é uma limpeza, pode sair de ver. Quando é uma limpeza assim, vou posicionar a câmera aqui para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal, e aí quando vocês terminarem a limpeza, é importante que o seu cliente não fique muito mais tempo no lugar. Por quê? Porque senão a energia volta para ele de novo. Então você pede para ele sair ou leva ele para outro ambiente para ter qualquer tipo de conversa, para ter qualquer tipo de esclarecimento posterior. Porque a energia reconhece a fonte. Então certos trabalhos de limpeza demandam que depois de um tempo, né, que a pessoa, se ela ficar, volta para ela. Então a gente vai ensinar algumas técnicas também, onde a gente joga no lixo, a pessoa deve evitar passar naquele lixo nos 7 dias depois, e sem trabalhos feitos na encruzilhada de limpeza, que a pessoa não pode passar naquela encruzilhada por um bom período de tempo, tá? Então essas são algumas técnicas de limpeza, a gente vai aprender outras técnicas também, mas eu quis fazer com uma pessoa aqui para vocês visualizarem. Frisando sempre no respeito, evitem toques no corpo, especialmente do sexo oposto. Então se você vai atender uma mulher, né? Evitem tocar. A mulher geralmente tem partes mais sensíveis, partes mais avantajadas, então tem que tomar muito cuidado para não desrespeitar o corpo da sua cliente, mas isso vale também para quando for atender homens.
Isso é muito importante, lembrando sempre que há um sagrado no outro que precisa ser respeitado. Algumas dessas técnicas devem ser feitas mais de uma vez, então você tem que ver a necessidade. E aí, mais uma vez, consulta de oráculos, mentores, entidades, para saber se tem a necessidade de refazer de novo. Então, seja semanalmente ou 3 dias consecutivos, mas geralmente uma única limpeza já é o suficiente, mas se a carga for muito pesada, talvez você precise replicar isso mais vezes, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchauzinho!